Recebi o documento da minha aposentadoria de R$ 38.000 por mês e voltei para casa 1 hora antes, ansiosa para surpreender meu marido com a notícia. Mas, ao abrir a porta em silêncio, ouvi a voz dele com outra pessoa, articulando algo pelas minhas costas. Algo que nunca imaginei ouvir dentro da minha própria casa. 42 anos de casamento. 42 anos achando que conhecia o homem que dormia ao meu lado todas as noites. Meu nome é Jacira Sampaio, tenho 63 anos e hoje descobri que minha vida inteira foi uma mentira. Parei na porta da sala, ainda segurando a pasta com os documentos da Previdência. Meu coração batia tão forte que temi que Roberto pudesse escutar de onde estava. Ele falava ao telefone, de costas para a entrada, sentado na poltrona que sempre foi dele. Agora que ela vai ter esse dinheiro bom, posso finalmente me separar e ficar com você, Maria Eduarda. Disse ele, com uma voz que nunca havia usado comigo. Uma voz carinhosa, íntima. 40 anos esperando por este momento. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Senti minhas pernas fraquejarem. Maria Eduarda. O nome ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Quantas vezes havia escutado esse nome? Quantas vezes Roberto havia mencionado casualmente alguma Maria Eduarda do trabalho, dos amigos, da vida? Não, amor, ela não suspeita de nada, continuou ele, e eu precisei me segurar no batente da porta. Jacira sempre foi muito, como posso dizer, ingênua. Acredita em tudo que eu falo. Todos esses anos, ela nunca questionou nada. A pasta escapou das minhas mãos e caiu no chão com um ruído surdo. Roberto se virou assustado, o telefone ainda na orelha. Nossos olhos se encontraram, e por um segundo vi algo que nunca havia visto antes no rosto do homem com quem dividi metade da minha vida. Pânico. Jacira! Ele exclamou, desligando o telefone rapidamente. Você chegou cedo. Quem é Maria Eduarda? As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Minha voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Roberto levantou da poltrona, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Por um momento, pareceu um menino pego em alguma travessura. Depois, seu rosto se recompôs naquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que usava quando queria me convencer de alguma coisa. Jacira, você interpretou mal, disse ele se aproximando. Era sobre o trabalho. A Maria Eduarda é da contabilidade. Estava falando sobre uns projetos. Sobre separação? Interrompi. Sobre me deixar agora que tenho dinheiro? Vi suas pupilas se dilatarem. Roberto sempre foi um péssimo mentiroso. Pelo menos eu pensava que era. Agora me dava conta de que talvez ele fosse muito bom nisso. Bom o suficiente para me enganar durante décadas. Senta aqui, vamos conversar, ele disse, tentando me guiar até o sofá. Mas eu me afastei do seu toque. Pela primeira vez em 42 anos de casamento, o toque do meu marido me causou repulsa. 40 anos, Roberto, murmurei. Mais para mim mesma do que para ele. Você disse 40 anos esperando por esse momento. Ele ficou em silêncio. O silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. O silêncio que confirma todas as suspeitas que você nem sabia que tinha. Abaixei-me para pegar os papéis da aposentadoria que haviam se espalhado pelo chão. Documentos que há 1 hora atrás representavam alegria, realização, uma nova fase da vida. Agora pareciam papéis de uma sentença. Jacira, deixa eu explicar, ele começou. Não, disse eu, me levantando com os documentos na mão. Não agora. Subi para o quarto que dividíamos há mais de 4 décadas. Cada degrau da escada parecia pesar 1 tonelada. No espelho do guarda-roupa, vi uma mulher de 63 anos que de repente parecia muito mais velha. Cabelos brancos bem cuidados, algumas rugas de expressão, corpo que havia gerado 3 filhos e trabalhado a vida inteira. Uma mulher que havia dedicado sua existência a uma família que talvez nunca tivesse retribuído esse amor. Sentei na cama onde Roberto e eu dormíamos lado a lado todas as noites. Quantas vezes ele havia voltado para casa depois de estar com ela? Quantas vezes havia me beijado boa noite depois de sussurrar palavras de amor em outro ouvido? O telefone do quarto tocou. Era Roberto da sala. Jacira, por favor, desce. Vamos conversar como adultos. Como adultos? Repeti. Adultos não mentem durante 40 anos, Roberto. Desliguei o telefone e fiquei ali,
segurando os documentos da minha aposentadoria. 38 mil reais por mês. Uma quantia que representava reconhecimento pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pelos anos que passei, construindo uma carreira enquanto cuidava da casa e da família. Mas para Roberto, aquele dinheiro representava liberdade. Liberdade para me deixar e viver abertamente com Maria Eduarda. As lágrimas vieram devagar, silenciosas. Não era apenas tristeza, era uma dor diferente, mais profunda. A dor de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. A dor de perceber que você foi apenas um obstáculo na vida de alguém que você amava incondicionalmente. Escutei Roberto subindo a escada, seus passos hesitantes. Ele bateu na porta do quarto. Jacira, abre a porta, por favor. Vou precisar de tempo, respondi, tentando manter a voz firme. Tempo para quê? Para decidir o que fazer agora que sei a verdade. Silêncio. Depois, o som dos passos descendo a escada novamente. Fiquei a noite inteira acordada, olhando para o teto, pensando. 42 anos de casamento, 3 filhos, uma casa, uma vida inteira compartilhada com alguém que estava apenas esperando o momento certo para me deixar. Pela manhã, quando Roberto saiu para o trabalho, ele tentou me beijar como sempre fazia, mas eu desviei o rosto. Ele parou, me olhou por um longo momento e saiu sem dizer nada. Assim que escutei o carro saindo da garagem, levantei da mesa do café da manhã onde havia fingido ler jornal. Tinha uma coisa que precisava descobrir: quem mais sabia sobre Maria Eduarda. Fingir que tudo estava normal se tornou a coisa mais difícil que já fiz na vida. 3 dias se passaram desde que descobri sobre Maria Eduarda, e eu me transformei numa espécie de detetive na minha própria casa. Cada conversa, cada olhar, cada comentário aparentemente inocente ganhava um novo significado. Na quinta-feira pela manhã, resolvi visitar minha filha Lilian. Ela sempre foi a mais próxima de mim, a única que ainda vinha regularmente para almoçar e trazia os netos nos fins de semana. Se alguém poderia me dar respostas, seria ela. Cheguei na casa dela por volta das 10 horas. Lilian estava no quintal, estendendo roupa no varal. Quando me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre aquecia meu coração. Mãe, que surpresa boa, disse ela, me abraçando. Café acabou de ficar pronto. Sentamos na cozinha dela, que sempre me lembrava da minha quando ela era pequena. Mesma organização, mesma mania de deixar tudo no lugar. Conversa vai, conversa vem, decidi testar as águas. Lilian, você conhece uma tal de Maria Eduarda? Acho que é conhecida do seu pai. Lilian quase engasgou com o café. Vi seus olhos se arregalarem por uma fração de segundo antes de ela tentar disfarçar. Maria Eduarda? Repetiu, mexendo o café com uma colher que já não precisava de mais mexidas. Por que está perguntando? Seu pai mencionou o nome, fiquei curiosa. Menti, observando cada microexpressão no rosto da minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lilian olhava fixamente para a xícara, como se as respostas estivessem flutuando no café. Mãe, ela disse finalmente, tem algumas coisas que talvez você devesse conversar com o papai. Senti meu estômago afundar. Minha própria filha, minha Lilian, que eu havia ninado, cuidado quando estava doente, consolado quando teve o coração partido pela primeira vez. Ela sabia. Há quanto tempo você sabe, Lilian? Ela levantou os olhos e vi lágrimas se formando. Mãe, por favor, há quanto tempo? Insisti, com uma firmeza na voz que nem eu reconhecia. Uns 10 anos, sussurrou ela. Mas não é o que você está pensando. Quer dizer, é sim, mas 10 anos. 10 anos que minha filha sabia que meu marido tinha outra mulher e nunca me contou. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Os meninos sabem? Perguntei, referindo-me aos meus outros 2 filhos. Lilian assentiu envergonhada. Todos sabem, mãe, menos você. As palavras saíram da minha boca como se fossem vômito. E vocês acharam que eu não merecia saber? Não foi assim, ela exclamou, se levantando da cadeira. A gente queria te contar, mas o papai disse que vocês iam se separar quando fosse a hora certa. Disse que não queria te magoar desnecessariamente. Desnecessariamente? A palavra ecoou na cozinha como um tapa. 40 anos de mentira? E vocês acharam desnecessário me deixar saber? Lilian começou a chorar.
Mãe, a gente também estava numa situação difícil. O papai nos fez prometer. Disse que se vocês se separassem agora, você ficaria sem nada, que era melhor esperar você se aposentar. Tudo fez sentido de uma vez. A aposentadoria, o dinheiro. Roberto havia calculado tudo friamente, e meus próprios filhos foram cúmplices dele. Onde vocês a conheceram? Perguntei, tentando manter a voz estável. No aniversário do Lucas, há 5 anos. Lilian respondeu entre soluços. O papai disse que ela era uma amiga importante e que a gente devia ser educado. Lucas era meu neto mais velho, filho do meu filho Roberto Júnior. Eles haviam levado essa mulher para o aniversário do meu neto. Uma festa da qual eu não participei porque estava cuidando da minha mãe, que havia quebrado o fêmur naquela época. Ela estava na festa? Estava. Os meninos a chamavam de Tia Duda. Tia Duda. Meus netos conheciam a amante do avô deles e a chamavam de tia. Senti uma náusea subir pela garganta. Quantas vezes ela esteve com vocês? Lilian limpou o rosto com as costas da mão. Algumas vezes. Nos churrascos do Roberto Júnior, no aniversário da pequena Sofia, a gente sempre inventava uma desculpa para você não ir quando ela estava. O quebra-cabeças se montou na minha mente. Todas aquelas vezes que surgiam compromissos de última hora, problemas que me impediam de participar das reuniões familiares. Não eram coincidências. Eram sabotagens cuidadosamente planejadas para que eu nunca encontrasse Maria Eduarda. E vocês acham que isso está certo? Perguntei. Claro que não, mãe. Lilian se sentou novamente, tentando pegar minha mão. Eu a afastei, mas a gente não sabia o que fazer. O papai disse que vocês dois já não se amavam mais há anos, que era só uma questão de tempo. E vocês acreditaram? A gente viu como ele mudou depois que conheceu ela. Ficou mais feliz, mais vivo. Desculpa, mãe, mas é verdade. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Meu marido ficava mais vivo com outra mulher, e meus filhos tinham notado isso. E eu? Como vocês me viam nessa história toda? Lilian hesitou. A gente achava que você também sabia, no fundo, que estava fingindo que não sabia porque era mais fácil assim. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Vou embora agora, Lilian. Mãe, espera. Vamos conversar mais. A gente pode resolver isso. Resolver? Virei-me para ela. Resolver 40 anos de mentira? Resolver o fato de que minha própria família me excluiu da verdade durante uma década? Não foi assim. Foi exatamente assim, interrompi. E agora eu preciso decidir o que vou fazer com essa informação. Saí da casa da Lilian e caminhei até o carro com as pernas bambas. Dentro do veículo, com as portas trancadas, finalmente deixei as lágrimas correrem livremente. Não era apenas a traição do Roberto que me doía, era a cumplicidade de toda a minha família. Era descobrir que durante 10 anos, todos eles foram a festas, churrascos, aniversários com a amante do meu marido, enquanto inventavam desculpas para que eu não fosse. Olhei-me no retrovisor. Uma mulher de 63 anos, com rugas de expressão que se formaram sorrindo para pessoas que mentiram para ela durante uma década. Cabelos que embranqueceram enquanto eu cuidava de uma família que me traía pelas costas. Peguei o celular e liguei para Roberto Júnior, meu filho mais velho. Mãe, tudo bem? Preciso te ver hoje, disse eu. E quero que você traga a Maria do Carmo. Era minha nora, casada com ele há 15 anos. Hoje? Mas mãe, hoje, Roberto Júnior. É importante. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tá bom, mãe. A gente vai aí às 7. Desliguei e dirigi para casa. Tinha algumas perguntas que precisavam de respostas, e agora eu sabia que não podia confiar em ninguém da minha família para me dar a verdade completa. Mas uma coisa eu havia descoberto naqueles últimos dias. Depois de 63 anos sendo ingênua, eu estava aprendendo a ser esperta. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Às 7 da noite em ponto, Roberto Júnior chegou com Maria do Carmo. Eu os estava esperando na sala, sentada na mesma poltrona onde havia escutado a conversa que mudou minha vida. Eles entraram com aquela cara de quem sabia que algo estava acontecendo, mas fingia que não. Oi, mãe! Roberto Júnior me beijou no rosto como sempre fazia. Tudo bem com a senhora? Senta, disse eu apontando para o sofá. Vocês dois. Maria do Carmo trocou um olhar rápido com meu filho. Casada com ele há 15 anos, ela sempre foi educada comigo, mas nunca tivemos aquela proximidade que eu gostaria. Agora eu entendia por quê.
Quero que me contem sobre Maria Eduarda. Fui direta ao ponto. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase dava para tocar. Roberto Júnior mexeu no cabelo, um tique nervoso que tinha desde pequeno. Maria do Carmo olhava para as próprias mãos. Mãe, o que aconteceu? Perguntou meu filho. Aconteceu que descobri que toda a minha família me mentiu durante 10 anos. Respondi, mantendo a voz calma. Agora quero saber exatamente como foi que vocês conheceram essa mulher. Maria do Carmo se mexeu no sofá. Dona Jacira, a gente não queria... Não queria o quê? Me contar a verdade? Me deixar decidir sobre minha própria vida? Roberto Júnior suspirou fundo. Foi numa confraternização da empresa do papai, há uns 12 anos. Ele nos apresentou ela como namorada. Namorada? A palavra saiu como um sussurro. Ele apresentou como namorada? É. Disse que vocês estavam separados há tempos, que era só uma questão de papelada. 12 anos, não 10, como Lilian havia dito. 12 anos que meu marido apresentava outra mulher como namorada enquanto dormia na minha cama todas as noites. E vocês acreditaram? A gente ficou confuso. Maria do Carmo falou pela primeira vez. Porque a senhora nunca havia comentado nada sobre separação. Mas o senhor Roberto disse que era um acordo entre vocês, que tinham decidido manter as aparências até eu me aposentar. Completei a frase. Eles se entreolharam novamente. Roberto Júnior confirmou. Ele disse que quando a senhora se aposentasse, iam oficializar a separação, que era melhor assim, para proteger os bens da senhora. Proteger os bens. Que piada cruel. Roberto havia manipulado até mesmo nossos filhos, fazendo-os acreditar que estava me protegendo quando na verdade estava se protegendo. Quantas vezes vocês se encontraram com ela? Algumas, Maria do Carmo respondeu. Nas festas de final de ano da empresa, alguns aniversários dos meninos quando a senhora não podia ir? E por acaso, interrompi. Vocês sabem onde ela mora? Roberto Júnior hesitou. Sabemos. Onde? No condomínio Jardim das Flores, no apartamento 203. Condomínio Jardim das Flores. Eu conhecia aquele lugar. Roberto sempre dizia que ia lá visitar um amigo de trabalho chamado Carlos. Quantas vezes ele havia saído de casa dizendo que ia encontrar Carlos e na verdade estava indo para a casa dela? Há quanto tempo ela mora lá? Desde sempre, pelo que sabemos. O papai disse que ajudou ela a comprar o apartamento há uns 8 anos. Senti minha visão escurecer por um segundo. Roberto havia usado nosso dinheiro para comprar apartamento para a amante. Nosso dinheiro. Dinheiro que eu havia ajudado a ganhar trabalhando todos esses anos. Vocês têm fotos dela? Mãe. Roberto Júnior parecia desconfortável. Tenham ou não, respondam. Temos algumas das festas, Maria do Carmo admitiu. Depois que eles foram embora, fiquei sozinha na sala. Roberto ainda não havia chegado do trabalho, ou do que ele dizia ser trabalho. Pela primeira vez em 42 anos, decidi fazer algo que nunca havia feito. Vasculhar as coisas dele. Comecei pelo escritório. Roberto sempre foi muito organizado com os papéis, mas nunca me proibiu de entrar lá. Simplesmente nunca me interessei. Agora, cada gaveta era um mistério a ser desvendado. Na terceira gaveta da escrivaninha, embaixo de documentos antigos do trabalho, encontrei uma pasta que não reconheci. Dentro dela, extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Uma conta conjunta. Roberto Sampaio e Maria Eduarda Ferreira. Minhas mãos tremeram segurando os papéis, movimentações mensais, depósitos regulares de R$ 2.000, saques para supermercado, farmácia, posto de gasolina. Uma vida financeira paralela que durava anos. Continuei procurando. No fundo da mesma gaveta, encontrei um envelope amarelado. Dentro dele, fotos. Fotos de Roberto com uma mulher morena, mais nova que eu, sorrindo em restaurantes, praias, viagens. Fotos que pareciam de lua de mel. Uma das fotos estava datada, 23 de dezembro de 2015. Eu me lembrava daquele Natal. Roberto havia viajado a trabalho, disse que ia resolver uns problemas urgentes em São Paulo. Na foto, ele estava numa praia, abraçado com Maria Eduarda, ambos sorridentes e bronzeados. Havia mais de 40 fotos ali. Anos de viagens, jantares, momentos íntimos que ele nunca havia compartilhado comigo. Em algumas, ela usava joias que eu reconhecia. Joias que Roberto dizia ter perdido ou que haviam sido roubadas do carro. No fundo do envelope, encontrei algo que me fez o estômago revirar. Cartões. Cartões de aniversário, Dia dos Namorados, Natal,
todos assinados por ela para ele. Para o amor da minha vida, obrigada por todos esses anos maravilhosos. Mal posso esperar para vivermos nossa vida sem esconderijos. Sem esconderijos, como se eu fosse o esconderijo. Escutei o carro de Roberto chegando na garagem. Rapidamente, guardei tudo de volta nos lugares onde encontrei e saí do escritório. Quando ele entrou pela cozinha, eu estava lavando louça, fingindo normalidade. "Oi, amor", ele disse, me beijando na nuca como sempre fazia. O cheiro do perfume dele, que sempre me acalmava, agora me causava náusea. "Como foi o dia?", perguntei sem me virar. "Corrido. Tive que resolver uns problemas com o Carlos." Carlos, o amigo imaginário que na verdade era Maria Eduarda. "Que tipo de problemas?" Roberto hesitou por um segundo antes de responder. "Problemas pessoais dele. Sabe como é?" Durante o jantar, observei cada movimento dele. A forma como evitava meus olhos, como forçava sorrisos, como suas mãos tremeram ligeiramente quando perguntei sobre os planos para o fim de semana. "Roberto", disse eu, cortando um pedaço de carne, "agora que vou me aposentar, estava pensando que a gente podia viajar mais. Conhecer lugares novos." Ele quase engasgou com a comida. "Viajar? A gente nunca viajou muito durante esses anos todos. Agora, com tempo livre e dinheiro, podíamos aproveitar." É uma boa ideia", ele disse, mas sua voz não combinava com as palavras. "A gente pode pensar nisso. Que tal a Bahia? Ouvi dizer que as praias de lá são lindas." Roberto ficou pálido. Na gaveta dele havia pelo menos 5 fotos de praias baianas com Maria Eduarda. "A Bahia? Não sei, Jacira. É meio longe." "Longe?" Ri sem humor. 2 horas de avião é longe? Ele se levantou da mesa abruptamente. "Desculpa, estou com dor de cabeça. Vou me deitar cedo hoje." Fiquei sozinha na cozinha, terminando meu jantar. Pela primeira vez em décadas, comer sozinha não me incomodou. Na verdade, foi um alívio não ter que fingir que estava tudo bem. Mais tarde, quando Roberto já estava dormindo, ou fingindo dormir, peguei meu celular e fiz algo que nunca havia feito. Pesquisei no Google o nome Maria Eduarda Ferreira. O que encontrei me deixou ainda mais chocada. Ela tinha um perfil numa rede social onde se apresentava como "feliz ao lado do amor da minha vida há 15 anos. 15 anos. 3 anos a mais do que eu imaginava. Nas fotos do perfil dela, reconheci lugares onde Roberto e eu supostamente havíamos ido juntos. Restaurantes onde ele dizia ter ido com colegas de trabalho. Até mesmo a nossa casa aparecia em algumas fotos. Fotos tiradas quando eu não estava, durante meus plantões no hospital onde trabalhava. Ela havia estado na minha casa, sentado na minha mesa, talvez até dormido na minha cama. Desliguei o celular e olhei para Roberto dormindo ao meu lado. Por 42 anos, eu havia admirado esse homem. Havia construído minha vida em torno dele, tomado decisões pensando no nosso futuro juntos, abdicado de oportunidades para cuidar da nossa família. E por 15 anos, talvez mais, ele havia estado vivendo uma vida paralela, uma vida onde eu não existia a não ser como um obstáculo a ser contornado. No domingo, Roberto sugeriu um almoço em família. "Vamos reunir todo mundo para comemorar sua aposentadoria", disse ele, com um sorriso que agora eu via como falso. Afinal, é uma conquista importante. Conquista importante. Para ele, era o sinal verde que estava esperando há 15 anos. Aceitei a sugestão, mas pela primeira vez não foi porque queria agradar meu marido. Era porque precisava ver minha família com os olhos abertos. Precisava observar como eles se comportavam sabendo o que sabiam. Roberto Júnior chegou primeiro com Maria do Carmo e os 2 filhos, Lucas, de 15 anos, e Sofia, de 12. Meus netos, que conheciam Maria Eduarda como tia Duda, mas nunca haviam me contado sobre ela. "Vó!" Sofia correu para me abraçar. "O vô disse que a senhora vai ter muito dinheiro agora e não vai precisar mais trabalhar." "Foi isso que ele disse?" Perguntei, olhando para Roberto por cima da cabeça da menina. "Disse que agora a senhora vai ter tempo para viajar e fazer tudo o que sempre quis", Lucas completou, pegando um refrigerante da geladeira como se estivesse na própria casa. "E o que vocês acham que eu sempre quis fazer?" Perguntei para eles. Os 2 se entreolharam com aquela cara de adolescente que não sabe bem o que responder. "Não sei, vó. Coisas de aposentada?" Sofia deu de ombros. "Coisas de aposentada." Como se aposentadoria fosse sinônimo de invalidez, de inutilidade.
como se aos 63 anos eu só servisse para ficar em casa tricotando e esperando a morte chegar. Lilian chegou alguns minutos depois com o marido e a filha caçula, Amanda, de 8 anos. Minha filha evitou meus olhos durante a chegada, ainda envergonhada pela nossa conversa de alguns dias atrás. Mãe, ela me beijou no rosto, mas o gesto pareceu mecânico. Preparou aquela farofa gostosa? Preparei, respondi. A mesma receita de sempre. Que bom. As coisas boas a gente não deve mudar, né? As coisas boas a gente não deve mudar. Mas as pessoas podem mentir durante décadas que isso não importa. Mário, meu filho mais novo, chegou por último. Solteiro aos 35 anos, ele sempre foi o mais reservado da família. Quando era criança, eu achava que era timidez. Agora me perguntava se não era culpa. Oi, mãe! Ele me cumprimentou sem muito entusiasmo. Parabéns pela aposentadoria. Obrigada, filho. Enquanto terminava de preparar o almoço, observava as conversas que aconteciam na sala. Roberto estava especialmente animado, contando piadas, fazendo os netos rirem. Parecia um homem celebrando alguma coisa. E aí, sogro? Escutei o marido da Lilian dizer. Agora que a dona Jacira vai ter mais tempo livre, vocês vão poder aproveitar mais a vida juntos. Roberto riu de uma forma que me arrepiou. Vai ser uma fase nova para nós dois. Muitas mudanças vindo por aí. Muitas mudanças. Ele estava preparando o terreno. Durante o almoço, sentei na cabeceira da mesa como sempre fazia. Roberto na outra cabeceira. Nossos filhos e netos espalhados entre nós. Uma família tradicional almoçando em domingo, como fazíamos há décadas. Só que agora eu via cada conversa com outros olhos. Mãe, Roberto Júnior disse, a senhora já pensou o que vai fazer com todo esse tempo livre? Ainda não, respondi, servindo farofa para Amanda. Por quê? Vocês têm sugestões? Sei lá, podia aprender alguma coisa nova, fazer um curso ou viajar, Maria do Carmo sugeriu. A senhora sempre quis conhecer a Europa, não foi? Eu nunca havia dito que queria conhecer a Europa. Na verdade, nos poucos momentos em que sonhava em viajar, sempre pensava em praias brasileiras, lugares mais próximos. Mas aparentemente Maria do Carmo sabia melhor do que eu o que eu queria. Viajar sozinha? Perguntei, testando a reação dela. Ela engasgou ligeiramente. Não, sozinha não. Com o seu Roberto. Ah, com o Roberto, repeti, olhando para meu marido. E você quer viajar comigo, Roberto? Ele hesitou por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade. Claro, Jacira, mas talvez seja bom você ter seus próprios hobbies também. Suas próprias atividades, seus próprios hobbies, suas próprias atividades. Traduzindo, vá viver sua vida que eu vou viver a minha. Que tipo de atividades? Insisti. Sei lá. Tem umas amigas da igreja, não tem? Podia se aproximar mais delas. Amigas da igreja. Roberto nunca se importou com minhas amigas da igreja. Na verdade, sempre reclamava quando eu saía para os encontros do grupo de oração. Lilian mudou de assunto rapidamente. Mãe, a farofa está uma delícia. A senhora podia ensinar a receita para Maria do Carmo. Eu já sei a receita, Maria do Carmo respondeu sem pensar. O seu Roberto me ensinou. Silêncio total na mesa. Até as crianças pararam de conversar. Roberto me ensinou. Meu marido havia ensinado minha nora a fazer minha farofa. Quando? Por quê? Para impressionar quem? É? Disse eu, mantendo a voz neutra. Quando foi isso? Maria do Carmo percebeu o erro. Ah, foi. Foi naquela vez que a senhora estava no hospital cuidando da sua mãe. Ele fez almoço para a gente e ensinou minha receita para você. Para ajudar. Para ajudar. Ou para treinar quem ia cozinhar para ele depois que eu saísse de cena. Roberto mudou de assunto novamente, perguntando para Lucas sobre a escola. Mas eu já havia captado a dinâmica. Todo mundo à mesa sabia que mudanças estavam vindo. Todo mundo exceto eu. Pelo menos era o que eles pensavam. Durante a sobremesa, Amanda, minha neta mais nova, me fez uma pergunta inocente que foi como uma punhalada no peito. Vó, por que a tia Duda não vem mais nos almoços? Eu gostava dela. O garfo caiu da minha mão e fez um barulho metálico no prato. Todo mundo na mesa ficou tenso. Amanda, Lilian repreendeu baixinho. Não é hora para isso. Mas por que, mamãe? A avó não conhece a tia Duda. Amanda, cala a boca, Roberto Júnior disse, mais duro do que o normal. Não, deixa ela falar, interrompi. Quem é a tia Duda, Amanda? A menina olhou confusa para os adultos, percebendo que havia falado alguma coisa errada, mas não entendendo o quê. É a namorada do vô.
ela disse inocentemente. Ela é muito legal e sempre traz presentes para a gente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto estava vermelho. Os filhos olhavam para os próprios pratos. Os netos mais velhos pareciam querer se esconder. Namorada do vô? Repeti, olhando diretamente para Roberto. Jacira, ele começou. Amanda está confundindo as coisas. Lilian tentou salvar a situação. Criança fala cada coisa. Não estou confundindo, Amanda protestou. O vô sempre fala que ela é a namorada dele. E ela mora numa casa bem bonita que o vô... Amanda? Roberto rugiu, fazendo a menina começar a chorar. Por que todo mundo está bravo comigo? Ela soluçou. Eu só falei da tia Duda. Levantei da mesa devagar. Todo mundo me olhava como se eu fosse explodir, gritar, fazer um escândalo. Mas eu não ia dar a eles esse prazer. Obrigada pelo almoço em família, disse eu, começando a recolher os pratos. Foi muito esclarecedor. Mãe, Lilian tentou se levantar para me ajudar. Não precisa, interrompi. Vocês podem ir embora. Eu termino de organizar aqui sozinha. Jacira, vamos conversar. Roberto disse, finalmente encontrando a voz. Vamos sim, concordei. Mas não agora. Agora eu preciso pensar. Um por um, meus filhos e netos foram embora. Abraços constrangidos, despedidas sussurradas, olhares de pena que eu não queria receber. Roberto tentou ficar para conversar, mas eu fui clara. Não hoje, Roberto. Hoje não. Sozinha na cozinha, lavando a louça do almoço, refleti sobre o que havia acabado de presenciar. 40 anos construindo uma família e descobrir que durante 10, 15 anos eles haviam vivido uma vida paralela onde eu não existia. Amanda, minha neta de 8 anos, conhecia mais sobre a vida real do meu marido do que eu. Ela sabia onde Maria Eduarda morava, sabia que Roberto a levava presentes, sabia que ela era apresentada oficialmente como namorada dele. Enxuguei as mãos no pano de prato e olhei pela janela da cozinha. A casa onde havia criado meus filhos, onde havia sonhado em envelhecer ao lado do homem que amava, agora parecia um cenário de teatro, onde eu era a única que não conhecia o roteiro. Mas uma coisa estava clara: a peça estava chegando ao fim, e Roberto estava se preparando para baixar a cortina. Na segunda-feira seguinte ao almoço desastroso, Roberto saiu para trabalhar como sempre. Me beijou no rosto como sempre e disse que talvez chegasse tarde porque tinha uma reunião importante, como sempre. Só que agora eu sabia que a reunião importante tinha nome: Maria Eduarda. Assim que escutei o carro dele saindo da garagem, peguei minha bolsa e dirigi até o centro da cidade. Primeira parada: banco. Não o banco onde tínhamos conta conjunta há décadas, mas outro, onde ninguém me conhecia como a esposa do Roberto. Boa tarde! Gostaria de abrir uma conta individual, disse para a gerente, uma moça jovem que me tratou com a paciência que pessoas da minha idade costumam receber, como se fôssemos meio incapazes. A senhora já tem conta em algum banco? Tenho, mas quero uma só minha, para receber minha aposentadoria. 2 horas depois, saí de lá com uma conta individual, um cartão de débito novo e a garantia de que minha aposentadoria seria depositada ali a partir do próximo mês. 38 mil reais que Roberto nunca mais veria. Segunda parada: advogado. Procurei no Google um especialista em direito da família e marquei consulta para o mesmo dia. Dr. Henrique Moraes, 50 e poucos anos, me recebeu em seu escritório com seriedade profissional. A senhora quer se separar? Ele perguntou depois que contei a situação. Quero, mas quero fazer isso do jeito certo, protegendo meus direitos. A senhora tem provas da infidelidade? Mostrei as fotos que havia fotografado com meu celular, os extratos bancários, tudo que havia encontrado na gaveta do Roberto. Isso é suficiente, ele disse, analisando o material. E sobre os bens do casal? A casa está no nome dos dois, mas foi comprada com meu dinheiro também. Trabalhei a vida inteira, contribuí para tudo. Perfeita. Vamos fazer um inventário detalhado e preparar os papéis. A senhora quer tentar acordo ou partir direto para o litigioso? Quero que seja rápido e definitivo. 42 anos de casamento terminaram na semana passada, quando descobri que minha vida inteira foi uma mentira. Dr. Henrique me explicou meus direitos, os prazos, as possibilidades. Saí do escritório dele com uma sensação estranha. Pela primeira vez em décadas, eu havia tomado uma decisão importante sem consultar Roberto. Terceira parada: imobiliária.
Precisava de um lugar para morar. Não queria apartamento muito grande, nem muito pequeno. Algo prático, seguro, que fosse meu. Procuro algo para comprar, disse para a corretora. 2 quartos, uma suíte, varanda. Precisa ter portaria 24 horas. Que faixa de preço a senhora está pensando? Até R$400 mil. À vista. Os olhos da mulher brilharam. Cliente com dinheiro à vista é tratado de forma diferente. Em 2 horas, havia visitado 5 apartamentos. O último me conquistou. 8º andar, vista para uma praça arborizada, cozinha americana, quarto de serviço. R$350 mil. Quero este, disse eu. A senhora quer pensar melhor? Conversar com a família? Não preciso. Quero este apartamento. Na quinta-feira da mesma semana, voltei ao Dr. Henrique com os documentos assinados do apartamento. Rápida a senhora, ele comentou. Já tem onde morar. Tenho. E quero que os papéis da separação fiquem prontos o mais rápido possível. Vou protocolar ainda hoje. Em 15 dias, está tudo resolvido. Durante essas 2 semanas, convivi com Roberto fingindo que nada havia mudado. Ele continuava saindo para suas reuniões, voltando com cheiro de perfume diferente, inventando histórias sobre problemas no trabalho. Eu continuava fazendo comida, lavando roupa, representando o papel de esposa dedicada. Mas agora cada gesto era calculado. Separei discretamente minhas coisas pessoais, fotos de família que queria levar, joias que eram minhas, documentos importantes. Transferi o que tinha direito da conta conjunta para minha conta nova. Cancelei cartões de crédito que estavam no meu nome, mas que ele usava. Roberto notou algumas mudanças, mas não questionou diretamente. Você está diferente, Jacira, disse ele numa terça-feira à noite. Mais distante. Estou pensando no futuro, respondi sem mentir. Que tipo de futuro? O tipo de futuro que uma mulher de 63 anos aposentada deve pensar. Independência, dignidade, paz. Ele me olhou com aquela expressão de quem não entende completamente, mas não quer aprofundar o assunto. É bom isso. Você sempre foi muito dependente de mim. Dependente dele. Que piada. Quem pagava metade das contas da casa? Quem cuidava de tudo quando ele estava viajando a trabalho? Quem criou os filhos praticamente sozinha enquanto ele construía sua vida paralela? Talvez seja hora de mudar isso, concordei. Na sexta-feira, dia 14 após minha visita ao advogado, recebi um telefonema. Os papéis estavam prontos. Roberto seria notificado na segunda-feira de manhã. Passei o fim de semana organizando meus últimos detalhes. Contraei uma empresa de mudança para segunda-feira à tarde. Preparei uma mala com roupas para alguns dias. Deixei uma carta para Roberto explicando onde ele me encontraria caso quisesse conversar. No domingo à noite, Roberto tentou ser romântico. Trouxe flores, margaridas, que nunca foram minhas favoritas, mas eram as favoritas de Maria Eduarda, segundo seu perfil social. Para minha esposa querida, disse ele, que trabalhou tanto todos esses anos e agora merece descansar. Descansar. Como se aposentadoria fosse sinônimo de morte social. Obrigada, disse eu pegando as flores. Vou colocá-las num vaso. Durante o jantar, ele estava especialmente conversativo. Falou sobre planos para nosso futuro, sobre como seria bom eu ter mais tempo livre, sobre como poderíamos reorganizar nossas vidas. Jacira, disse ele, pegando minha mão por cima da mesa, a gente precisa conversar sobre algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Mudanças na nossa dinâmica. A gente está junto há muito tempo. E talvez seja a hora de... De quê, Roberto? Ele hesitou. Estava claramente tentando encontrar uma forma delicada de me pedir separação. De reavaliarmos algumas coisas. Nossa relação, nossos objetivos individuais. Nossos objetivos individuais. Repeti. Como assim? Sei lá. Talvez a gente tenha crescido em direções diferentes ao longo dos anos. Talvez seja natural que cada um busque... Busque o quê? Busque sua própria felicidade. Sua própria felicidade. Depois de 42 anos, Roberto estava pedindo para buscar sua própria felicidade. Que coincidência que essa busca começou exatamente quando minha aposentadoria foi aprovada. Entendo, disse eu. E você acha que sua felicidade está onde? Não sei ainda. Preciso pensar. Mentiroso. Ele sabia exatamente onde estava sua felicidade. No apartamento 203 do condomínio Jardim das Flores, com Maria Eduarda Ferreira. Tudo bem, Roberto. Cada um
Deve mesmo buscar sua felicidade. Ele pareceu aliviado com minha reação calma. Provavelmente esperava choro, súplicas, desespero. Não imaginava que eu já havia encontrado minha própria felicidade, longe dele. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto pela última vez, pensei em tudo que havia descoberto nas últimas semanas. A traição não era apenas sobre ele ter outra mulher. Era sobre ele ter roubado 40 anos da minha vida. Anos em que eu poderia ter feito escolhas diferentes, conhecido pessoas diferentes, vivido experiências diferentes. Mas não adiantava chorar o leite derramado. Aos 63 anos, eu ainda tinha muito tempo para viver. E agora ia viver de verdade, não apenas existir na sombra de alguém que nunca me valorizou. Roberto roncava suavemente ao meu lado, completamente inconsciente de que sua vida cuidadosamente planejada estava prestes a desmoronar. Amanhã, quando recebesse a notificação da separação, descobriria que nem sempre as pessoas são tão previsíveis quanto ele imagina. Fechei os olhos e sorri. Pela primeira vez em meses, ia dormir em paz. Segunda-feira de manhã. Roberto estava tomando café quando o interfone tocou. Eram 8h15 da manhã. Correspondência para o senhor Roberto Sampaio, disse a voz do porteiro. Que correspondência? Roberto perguntou, franzindo a testa. Do cartório, senhor. Precisa assinar o recebimento. Vi o rosto dele empalidecer. Durante 42 anos de casamento, aprendi a ler cada expressão dele. Aquela era a cara de quem sabia que algo estava muito errado. 10 minutos depois, Roberto voltou para a cozinha com um envelope oficial nas mãos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando abriu o lacre. Vi o exato momento em que ele leu a primeira linha. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu completamente do seu rosto. Ele olhou para mim, depois para o papel, depois para mim, novamente. Jacira, sua voz saiu como um sussurro. O que é isso? Ação de separação litigiosa, respondi calmamente, continuando a tomar meu café. Com pedido de partilha de bens e reconhecimento de união paralela. Está tudo explicado aí. Roberto se sentou pesadamente na cadeira, ainda segurando os papéis. Você entrou com pedido de separação? Entrei. Há 15 dias. 15 dias? Ele parecia estar tentando processar a informação. Mas por quê? A gente ia conversar, ia resolver as coisas. Ia resolver? Como? Me levantei e peguei minha bolsa. Me contando sobre Maria Eduarda, me explicando sobre os 15 anos de mentiras, me pedindo desculpa por ter usado nosso dinheiro para comprar apartamento para sua amante? Roberto ficou em silêncio, segurando os papéis como se eles fossem queimá-lo. Jacira, deixa eu explicar. Não precisa explicar nada, Roberto. Está tudo muito claro. Peguei as chaves do carro e me dirigi para a porta. Onde você vai? Para minha casa nova. O endereço está nos papéis que seu advogado vai analisar. Sua casa nova? Que casa nova? Aqui comprei com meu dinheiro. Aqui vai ser só minha. Saí de casa pela última vez como esposa de Roberto Sampaio. A empresa de mudança chegaria às 2 da tarde para buscar minhas coisas. Não havia muito. 42 anos de casamento cabiam em algumas caixas. Dirigi até meu apartamento novo, no 8º andar com vista para a praça. Meu apartamento. Meu nome na escritura. Minha decisão. O telefone tocou quando eu estava organizando as primeiras coisas. Era Lilian. Mãe, o que está acontecendo? O papai me ligou desesperado dizendo que a senhora pediu separação. É verdade. Mas mãe, por quê? Vocês não iam conversar primeiro? Conversar sobre o quê, Lilian? Sobre como vocês todos me mentiram durante anos? Sobre como seu pai tem uma vida paralela há 15 anos? Mãe, não, Lilian. Escuta bem o que vou falar. Descobri que minha família inteira me tratou como uma idiota durante anos. Descobri que vocês incluíram a amante do meu marido na vida de vocês, mas me excluíram da verdade. Descobri que meus próprios netos conhecem essa mulher e nunca me contaram. A gente não sabia como. Como o quê? Como tratar a mãe de vocês com respeito? Como ter honestidade numa família? Como não humilhar uma mulher de 63 anos? Lilian começou a chorar. Mãe, a gente só queria proteger a senhora. Proteger? Vocês me protegeram de quê? De viver minha vida? De tomar minhas próprias decisões? De ter dignidade? Desliguei o telefone. 1 hora depois, Roberto Júnior ligou. Mesma conversa, mesmas desculpas. Desliguei também. Às 3 da tarde, quando os homens da mudança estavam trazendo minhas coisas, Roberto apareceu no prédio.
O porteiro me ligou perguntando se podia subir. Pode, disse eu. Mas só 5 minutos. Roberto entrou no apartamento olhando ao redor como se estivesse num lugar alienígena. Jacira, isso aqui é muito bonito. Obrigada. Quando você comprou? Na semana passada, com meu dinheiro. Ele se sentou no sofá que os homens da mudança haviam acabado de colocar na sala. Jacira, vamos conversar direito. Não precisa ser assim. Assim como, Roberto? Esse divórcio litigioso, a gente pode resolver de forma civilizada. Civilizada? Ri sem humor. Civilizada seria você ter me contado sobre Maria Eduarda antes de eu descobrir sozinha. Civilizada seria você não ter usado nosso dinheiro para manter outra mulher. Eu posso explicar? Pode. Mas eu não quero mais ouvir. 42 anos escutando suas explicações, Roberto. Agora é hora de você explicar para seu advogado. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. E se eu terminar com ela? E se a gente recomeçar? Terminar com ela? Olhei para ele com uma mistura de pena e nojo. Roberto, você acha que o problema é ela existir? O problema é você. É quem você escolheu ser durante 15 anos. É a pessoa que mentiu para mim todas as noites durante 1,5 décadas. Jacira, não, acabou. Você pode ir embora agora. Roberto se levantou devagar. Na porta, se virou uma última vez. E os meninos? Nossos filhos? Nossa família? Nossa família, repeti. Roberto, nossa família deixou de existir no momento em que todos vocês decidiram me excluir da verdade. Agora cada um colhe o que plantou. Depois que ele saiu, terminei de organizar o apartamento. Pela primeira vez em décadas, arrumei uma casa exatamente do jeito que queria, sem negociar espaço no guarda-roupa, sem adaptar meus gostos aos de outra pessoa. 3 meses depois, a separação foi homologada. Roberto ficou com 40% dos bens, muito menos do que ele esperava, considerando que o juiz levou em conta as provas de infidelidade e uso inadequado do patrimônio do casal. Comecei a receber minha aposentadoria integral. R$38 mil por mês, só meus. Dinheiro que posso gastar como quiser, quando quiser, com quem quiser. Matriculei-me num curso de italiano. Sempre quis aprender. Entrei para um grupo de caminhada na praça em frente ao prédio. Conheci pessoas novas, interessantes, que não me conhecem como a ex-mulher do Roberto. Conheci Dona Helena, de 70 anos, que se separou aos 65 depois de descobrir que o marido tinha uma família paralela há 30 anos. Conheci seu Marcelo, viúvo de 68 anos, que faz as melhores lasanhas que já comi. Não é romance, é companheirismo. É descobrir que existem pessoas no mundo que me valorizam pelo que sou, não pelo que posso fazer por elas. Viajei para a Bahia sozinha. As mesmas praias onde Roberto foi com Maria Eduarda, mas agora eu estava lá por mim. Fiquei numa pousada charmosa, comi acarajé, assisti ao pôr do sol na praia sem ter que fingir que estava feliz para agradar ninguém. Roberto tentou me procurar algumas vezes. Soube por Lilian que ele e Maria Eduarda estão enfrentando problemas financeiros. Sem minha aposentadoria para complementar a renda e com a pensão que ele tem que me pagar, a vida ficou apertada para eles. Também soube que Maria Eduarda não está lidando bem com a situação. Aparentemente, ela esperava uma transição tranquila, com direito a metade dos bens e uma vida confortável. Não contava que eu pudesse reagir ou que Roberto sairia da separação em situação financeira complicada. Meus filhos tentaram algumas aproximações. Lilian veio me visitar algumas vezes, sempre pedindo desculpas, sempre querendo reconstruir nossa relação. Roberto Júnior mandou os netos algumas vezes, achando que eu não resistiria aos netinhos. Não resisti mesmo. Continuo vendo meus netos, mas agora, nos meus termos. Eles vêm ao meu apartamento, almoçamos juntos, converso com eles sobre suas vidas. Mas não participo mais das reuniões familiares onde todo mundo finge que está tudo normal. Amanda, minha neta mais nova, me perguntou uma vez por que eu não morava mais com o vô. Porque descobri que merecia ser feliz de verdade, respondi. E a tia Duda? A tia Duda é problema do vô, não meu. A senhora é mais feliz agora? Olhei para Amanda, para meu apartamento organizado do meu jeito, para a vista da praça onde caminho todas as manhãs, para a mesa onde estudo italiano 3 vezes por semana. Sim, Amanda, sou mais feliz agora. E era verdade. Aos 63 anos, finalmente aprendi a diferença entre existir e viver, entre agradar os outros e me respeitar,
entre aceitar mentiras e exigir verdade. Roberto passou 40 anos achando que eu era previsível, submissa, dependente. Enganou-se. Eu apenas estava esperando o momento certo para mostrar quem realmente sou. Agora ele sabe, e agora ele vive com as consequências das próprias escolhas, assim como eu vivo com as recompensas das minhas. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.